Então, vamos lá. Cadê? Cadê minha tela que sumiu? Não, não é essa. Oh, meu Deus. Não. Mas ela estava com a tela aberta aqui, gente. Então, quando a gente fala em dimensões de direito fundamentais, então nós temos a primeira dimensão dos direitos, que são referentes às dimensões que a gente fala de liberdades negativas clássicas. Por que negativas? Porque é o momento que eu falo que o Estado ele tem que deixar de agir, então ele tem que se abster. Então, aqui a gente está tratando dos direitos civis e políticos. Então, é um momento em que o Estado não deve realizar qualquer tipo de prestação. Por isso, tem um caráter negativo, por isso que essas liberdades são chamadas de liberdades negativas. Então, estão dentro desses direitos de primeira geração. Então, o direito à vida, a liberdade, a propriedade, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a participação política, então são considerados direitos de primeira geração ou primeira dimensão e representam de forma geral os direitos civis e políticos, sendo que o primeiro documento que traz a instituição desses direitos é a Magna Carta de 1215, que foi assinado pelo rei João Sem Terra na Inglaterra. Já quando a gente trata de direitos de segunda geração, eles já estão relacionados a liberdades positivas, então significa que eu tenho nesse contexto a necessidade de criações de normas de ordem públicas que sejam destinadas, então, para limitar a autonomia da vontade das partes em prol do interesse, então, da coletividade. Então, esse direito de segunda geração, então, exige políticas públicas. Então, por conta disso, são direitos de liberdade positivo, porque ele impõe ao Estado uma obrigação de fazer. Então, corresponde a esses direitos. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à habitação, o direito à previdência social e à assistência social. Então, são os primeiros documentos que representam esta dimensão do direito. Então, são as constituições de Weimar, na Alemanha, em 1919, e a Constituição do México, de 1917. Quando a gente trata em direitos de terceira geração ou dimensão, eles consagram os princípios da solidariedade ou fraternidade, então são direitos atribuídos de uma forma geral a todas as formações sociais e protegem os interesses de titularidade coletiva ou difusa. Então, exemplos que nós temos desse direito é o direito do desenvolvimento ou do progresso, o direito ao meio ambiente, a autodeterminação dos povos, o direito de comunicação, de propriedade sobre o patrimônio comum
da humanidade. Então, trata-se de direito que nós chamamos de transindividuais, porque eles são de natureza indivisível, então não tem como se determinar quem que são os titulares, quem que são pessoas, então, indeterminadas que têm direito ao acesso a eles. A quarta dimensão dos direitos, então, já não é um consenso que existe na doutrina, então, eles compreendem, então, a democracia, a informação, o pluralismo, tanto político, religioso, quanto jurídico. Então, os direitos fundamentais de quarta dimensão, eles tratam, do respeito, então, à cidadania. Quando a gente vai para a quinta dimensão ou quinta geração dos direitos, já são poucos os autores que defendem, mas eles defendem como sendo o direito à paz. Então, são direitos provindos de resposta da dominação da biofísica, impondo uma visão única, e conduzindo o homem a direitos econômicos, culturais e sociais. Ainda temos também alguns doutrinadores tratando como uma sexta dimensão do direito ou geração, que seria o acesso à água potável. Então, como um acréscimo ao acervo dos direitos humanos, então compreendendo como sendo um direito fundamental, uma nova dimensão, então que exigiria para isso umas mudanças nas atitudes do Estado e da sociedade para que todos pudessem ter acesso a esses direitos e a essas a acesso a todos, então. Agora eu quero parar aqui. Aí. Então, gente, aí a gente fecha aqui, quase por completo, falta só a gente falar sobre, na semana que vem, sobre a Inglaterra como um law, e as revoluções liberais. A única coisa que está faltando, aí a gente já vai iniciar sobre o conceito de norma jurídica, então a classificação da norma, o que seria repristinação, sanção, a diferença de direito público e privado, então a gente já entra na aula que vem também em introdução ao direito. Então, hoje eu encerro aqui com vocês, basicamente, fundamentos históricos do direito. Em pós-aula, que eu disponibilizei o link para vocês, ele está desenvolvido totalmente no Forms. Eu deixei aberto até a semana que vem, mas vocês conseguem concluir com o material, tanto que eu disponibilizei para vocês do pré-aula, quanto que nós trabalhamos na aula de hoje. Vocês conseguem responder as perguntas. São 3 perguntas sobre o conteúdo que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, como eu combinei com vocês no início da aula, então eu vou passar todo o conteúdo e no final da aula, durante ainda a realização da aula, como um complemento dela, eu vou trazer 3, no máximo eu trago 5 questões. As questões são todas de múltipla escolha. E a finalidade delas é justamente confirmar e vocês já reverem o conteúdo e já revisarem o conteúdo que a gente trabalhou em sala. Beleza, gente? Beleza. Tranquilo. Então, tá no pós-aula. Tá no pós-aula do encontro 9. Tá, vocês entrando lá no pós-aula do encontro 9, ela vai ter o link do Forms. Que essa daí eu já tinha montado no Forms, a de segunda-feira que eu montei do ambiente virtual. Aí essa daí eu já tinha, como eu já tinha montado e já tinha organizado a aula do 9, eu mantive ela no Forms para vocês realizarem. Eu vou colocar, vou mandar para vocês o link. Ele está dizendo que não está aceitando respostas.
Espera aí, deixa eu ver uma coisa. No momento, esse formulário não está aceitando respostas. Deixa eu só ver o que eu fiz. Eu vejo já isso. Por favor, verifica agora. Agora é para estar liberado para vocês entrarem. Está liberado. Ah, então tá bom, gente. Então, assim, são só 3 perguntinhas. Ela já complementa o conteúdo que a gente trabalhou em sala. Então, a partir de hoje, eu vou começar a fazer isso, então. Então, a gente trabalha o conteúdo e eu já trabalho o material e as atividades, a gente trabalha já dentro da própria aula, beleza? Beleza. Então, bom término de estudo, boa atividade para vocês, bom final de semana, até semana que vem daí. Ah, não Professora, esquece de essas descobrir o que três perguntas aconteceu, é hein? para responder hoje? Ah, pode deixar, depois eu conto. Oi, desculpa. Essas 3 perguntas é para responder hoje? É para responder hoje. Vocês conseguem, ela vai ficar aberta até dia 15. Dia 15 ela fecha às 7 horas. Tá, mais uma coisa. Aqui Sim, na unidade 3, encontro 9, na pré-aula, né, é número 9, isso. tem, Pré-aula encontro não. tem 2 links. Um eu consegui abrir, dá para abrir. O outro não consigo abrir. Qual que O você que eu não... consegui abrir, ele tem um texto que fala sobre o absolutismo. E o outro Isso. link eu não sei o que é. Você não conseguiu abrir qual deles? O primeiro ou o segundo? Eu só consegui abrir o segundo, que fala O de sobre base. o absolutismo e a Tá. influência na formação dos Estados brasileiros. Eu já vou entrar lá, vou ver, daí eu já troco qualquer coisa o link. A mesma coisa aqui para mim. Tá, não, eu já troco, já entro lá, eu já vejo daí para trocar o link. Professora, você esse podia mandar. segundo, Oh, peraí, um de cada vez. Fale, Você podia Petra. mandar o link dessa atividade no grupo do WhatsApp, por favor? Eu consigo mandar para vocês. Leandro, eu mando para você por e-mail, você encaminha no WhatsApp? Que eu não tô Beleza. Beleza? Não, que eu não mas estou conseguindo acessar o WhatsApp no computador. eu tô com o link, eu tô com ele aberto aqui. Ah, Qualquer coisa eu vou responder, depois eu já pego o link e já mando pro pessoal. já manda? Você manda? Então, beleza. Senão eu mando para ele por e-mail, porque eu não estou conseguindo abrir aqui o WhatsApp no meu computador. Senão eu já mandava para vocês já lá no grupo. Certo, sem problemas. Muito obrigada. Como eu já Nada, comecei imagina. aqui a preencher, terminando aqui a Ah, não. resposta eu já mando. Senão eu acabo perdendo. Ah, não, Mas não, eu já sim. mandei. Eu copiei o link e mandei lá agora. Então beleza. Então. Obrigadão, gente. Beleza, então boa atividade para vocês, bom descanso. Então, eu vou fazer da mesma forma como eu fiz na segunda que eu fiz atividade, hoje eu fiz atividade, então, na semana que vem, então, eu quero ver se terminando a aula, a gente faz uma atividade, no máximo vai ter sempre de 3 até no máximo 5 questões, visando fixar o conteúdo que a gente trabalhou em sala. Beleza. Tá bom? Tá bom, Eu final de sempre vou semana. deixar bom final de semana e bom descanso a todos. E Feliz Dia das Mães. Feliz.